Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso de informática. Bem, antes de irmos mais a fundo sobre o nosso curso, é importante que façamos um breve histórico acerca do surgimento de informática. Veja que o estudo da informação começou na matemática, quando nomes como Alan, Kurt e Alonso começaram a estudar que tipos de problemas poderiam ser resolvidos ou computados por elementos humanos que seguissem uma série de instruções simples, independentemente do tempo requerido para isso. E a motivação por trás destas pesquisas era o avanço durante a Revolução Industrial e da promessa que máquinas poderiam futuramente conseguir resolver os mesmos problemas de forma mais simples ou mais rápida e mais eficaz. Bem, a palavra informática surge em meados do século XX da junção de duas palavras, que são informação mais automático. Neste caso, poderíamos dizer por meio de duas palavras, complementadas por informação por meios automáticos, analógicos ou digitais. Mas preste atenção nos dois vocábulos em negrito. Conceito de informática e computador. Bem, existem vários conceitos acerca do que é a informática. Vejamos alguns. Bem, o primeiro conceito diz que informática é a ciência do tratamento da informação por meios automáticos. E ainda há quem defenda que informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas à coleta, armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando incluídas neste grupo a ciência da computação, os sistemas de informação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a análise numérica e os métodos teóricos da representação dos conhecimentos e da modelagem dos problemas. E ainda, para outros, a informática é a ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimentos por meios automáticos. E há quem, finalmente, também diga que a informática é a disciplina que lida com o tratamento racional e sistemático de informação por meios automáticos e eletrônicos. Conseguiu ver os diversos conceitos a respeito do que é informática? Bem, vejamos agora breve conceito sobre o computador. Bem, o termo computador é utilizado hoje em dia para nos referirmos a um conjunto de componentes que juntos formam a máquina que conhecemos hoje. E esses componentes se dividem em duas partes principais, sendo hardware e software. Bem, hardware é o conjunto de componentes físicos formados de periféricos de entrada e saída de dados, processador, memórias, dispositivos de armazenamento. Em palavras mais simples, poderíamos dizer que hardware corresponde a todo componente de um computador que podemos tocá-lo. Enquanto que o software é o que se chama de programa, ou seja, é um conjunto de procedimentos básicos que fazem que o computador seja útil, executando tarefas tais como processar textos, realizar cálculos, criar base de dados, imprimir um documento, transferir uma imagem através do scanner ou de uma câmera digital, criar uma página web, etc. Em palavras miúdas, software poderíamos dizer que é tudo que constitui o computador, mas que infelizmente não podemos tocá-lo. Ok? E é a combinação de hardware e software que faz nosso computador funcionar do jeitinho que nós bem conhecemos, tomando forma e fazendo as coisas acontecerem como se tivesse vida, neste caso. Bem, principais componentes físicos do computador. Agora vamos conhecer alguns componentes principais de um computador, neste caso da parte do hardware, ok? Porque são componentes físicos. Bem, nós vamos começar pelos componentes externos. Comecemos pelo gabinete,
ou a caixa, que geralmente, erradamente, muita gente chama de CPU ou UCP, neste caso, a sigla portuguesa. Bem, o gabinete serve de proteção para a unidade central de processamento, para UCP, que nós falaremos mais um pouquinho lá para frente, ok? Então, no seu interior, ou seja, no interior do gabinete, nós encontramos em seu interior, as informações são processadas através de placas com circuitos eletrônicos e além de abranger a fonte de tensão que alimenta, né, de energia o sistema, ok? E vejamos aqui que vejam que existem dois tipos de gabinetes. Temos o gabinete em forma de torre, ou então também poderíamos dizer o gabinete vertical e o gabinete da posição horizontal, que é comumente conhecido como gabinete desktop. Ok? Prosseguindo. Monitor ou vídeo. Bem, o monitor é o principal dispositivo de saída de dados, que dá-nos a imediata situação do que está acontecendo dentro do computador. E é através do monitor que interagimos com a máquina, né? E visualizamos os nossos trabalhos. Ok? Teclado. Bem, o teclado é a nossa principal ferramenta de trabalho com o computador e é com ele que digitamos documentos, além de muitas teclas servirem de comandos de operações em programas e no Windows. Já que falamos do teclado, vejamos algumas propriedades básicas do teclado. Bem, só para lembrar, ou só para matar a curiosidade, um teclado pode ter de 102 a 114 teclas, sendo elas divididas da seguinte forma. Bem, a maioria delas são para os caracteres, ou seja, para as letras, e outras para os números, acentos e etc. E a outra parte das teclas servem para comandos e funções, e ainda outra parte para a digitação numérica, conforme fiz referência anteriormente. Observe que as teclas, né? Se tu observares com atenção, verás que as suas teclas, né? Neste caso no teclado, possuem muitas funções. E algumas teclas mudam o comportamento das outras e do próprio Windows, né? Que é o sistema operacional, neste caso, o sistema operacional, né? E fazendo com que muitas funções são controladas através das mesmas combinações de teclas. Comecemos pelas teclas de funções. São as teclas que do nosso teclado vão de F1 a F12. As teclas de funções, né, são o caminho mais curto para dar instruções ao computador, dependendo do programa que estiver executando. Ok? Tecla Escape. Conforme vemos ali, a tecla que no nosso teclado aparece com a sigla ESC, Escape. Ela normalmente faz com que um programa retorne ao estado em que se encontrava antes de ser dado o comando. Ou seja, suponhamos que a gente execute um comando no computador. Se pressionamos a tecla ESC ou Escape, a janela é anulada automaticamente. Teclas de direção ou navegação. São teclas que ajudam a movimentar o cursor no ecrã. E, se olharmos bem no nosso teclado, elas correspondem às 4 teclas que possuem setas. Uma seta para cima, outra para baixo, outra para a esquerda e, finalmente, a seguir, à direita. São chamadas teclas de direção ou de navegação, pois elas nos ajudam a movimentar o cursor no ecrã. Teclas Ctrl e Alt. Se olharmos bem para o teclado, nós encontraremos a tecla CTRL, é a abreviação de Control, e a tecla Alt. O uso dessas teclas, em combinação com outras teclas, permite que se envie uma variedade de comandos e símbolos ao computador. E mais tarde, quando estivermos a usar um processador de texto, nós poderemos ver a funcionalidade de cada uma dessas teclas.
Bem, a seguir vemos a tecla Enter, que é uma das teclas mais importantes dentre todas as teclas do teclado. É através da tecla Enter que os dados são inseridos no computador. A tecla Enter funciona como se fosse o OK. E geralmente, quando executamos um comando no computador e pressionamos a tecla Enter, nós confirmamos para que aquela ação seja executada. Ok? E se tivéssemos num processador de texto, ao pressionarmos a tecla Enter, automaticamente nós mudaríamos de linha. Isto e mais outras funcionalidades nós veremos quando estivermos a usar um processador de texto. A seguir vem a tecla Caps Lock, que ativa ou desativa a funcionalidade de letras maiúsculas ou letras minúsculas. A seguir vem a tecla Shift, que também permite-nos usar letras maiúsculas ou minúsculas. A diferença com a Caps Lock é que se pressionarmos a tecla Shift, nós a seguir pressionarmos uma letra do teclado, ela será maiúscula, mas se soltarmos a tecla Shift, o restante das letras serão minúsculas. Enquanto que a Caps Lock, uma vez ativada para letras maiúsculas, mesmo soltando ela, tudo que digitarmos aparecerá em letras maiúsculas. E se a desativarmos, em letras minúsculas. Enquanto que a Shift é para a inserção de curtos caracteres em maiúsculos. A seguir vem a tecla Alt-GR. É uma tecla que permite-nos a inserção dos terceiros caracteres que nós encontramos nas teclas de um computador. Se nós observarmos, há teclas no computador que possuem 3 símbolos. O primeiro símbolo pode ser inserido sem combinação de nenhuma tecla. E para inserirmos o segundo símbolo, precisamos combiná-la com a tecla Shift. E já para o terceiro símbolo, precisamos combiná-la com a tecla Alt-GR. A seguir vem a tecla do Windows, que ativa ou permite-nos acessar o menu inicial na barra de tarefas. E se olharmos para o nosso teclado, é a tecla que possui uma espécie de bandeira, ou seja, o logotipo do Windows, ok? A seguir vem a tecla Backspace, que em muitos computadores aparece a sigla BKSP. A tecla Backspace, ela permite-nos eliminar um texto, né, ou caracteres da esquerda do cursor. Ok? Quando estivermos no editor de texto, nós veremos exemplos práticos sobre isso. A seguir vem a tecla Delete, que elimina os caracteres à direita do cursor. E também a tecla Delete permite que nós eliminemos arquivos ou ficheiros num computador. A seguir, vemos a tecla Number Lock. É a tecla que permite ativar o bloco numérico. Ok? Se tivéssemos a usar se tiver a usar um computador de mesa, tu verás que o teclado é separado na parte alfabética e a parte numérica. Então, para poder usar a parte numérica, é necessário que pressione a tecla Number Lock para a devida ativação. E o mesmo acontece em alguns computadores portáteis também, cujo teclado é alfanumérico, ou seja, teclado dividido a parte alfabética e a parte numérica, que para usar a parte numérica, tu tens de pressionar a tecla Number Lock, que está abreviada, né? Mas é Number Lock que permite ativar o teclado numérico. Outro componente externo do computador, rato ou mouse. Este é um outro dispositivo bastante conhecido por todos aqueles que já tiveram o mínimo contato com o computador. É um dispositivo manual com 2 ou 3 botões para pressionar com a ponta dos dedos, o que chamamos de clicar, ou seja, aquela tecla do clique. Ok? E uma bola por baixo, no caso dos mouses ou dos ratos mais antigos, né? Diferente dos atuais. E para os mouses que vêm com uma bola abaixo, ela gira para controlar o movimento dos ponteiros do mouse. Mas felizmente, né, neste caso, muitos deles já encontram-se em desuso. Componentes internos. Bem, existem vários componentes internos que constituem um computador. Comecemos pela placa-mãe ou motherboard.
Bem, a placa-mãe, ou a motherboard, ela contém o processador, assim como todos os circuitos necessários para conectar o processador à memória, os sinais de entrada e saída de dados, a fonte de alimentação e a qualquer socket ou encaixe que ligue o computador a outras máquinas. Esta placa é apenas um modelo e existem diversos modelos de placas. Processador ou CPU. O que comumente chamamos de CPU, aquela caixa ou gabinete, conforme vimos anteriormente, a CPU, que é Central Processment Unit, a sigla inglesa, para português seria CPU, né? Ou seja, o CP para português, que é a Unidade Central de Processamento, desculpa, e CPU para Central Processing Unit, ok? Então, a CPU é apenas esta coisinhazinha que a gente vê aí, não o gabinete todo, conforme muita gente diz. Então, a CPU ou processador pode ser considerado como o cérebro do computador, ok? Pois a CPU, né, consiste num chip, conforme vemos na imagem, que é um circuito impresso formado de silício que contém muitos milhares de componentes eletrônicos elementares organizados de maneira a poderem efetuar as operações de processamento de informação. E a CPU, ou processador, tem como funções básicas obter, descodificar e executar instruções ou programas armazenados na memória principal, buscando assim suas instruções, examinando-as e então executá-las uma após a outra e transferir informações para e de outros componentes. Ok? Então, só para lembrar, a CPU não é a caixa que nós geralmente chamávamos. A CPU é o processador, o cérebro do computador, ok? E aquela caixa que erradamente chamamos de CPU é o gabinete, ou torre, ou desktop. Placa de gráfico ou placa de vídeo. A placa de vídeo ou placa gráfica comanda imagens que aparecem no monitor. Ela é geralmente usada para computadores cujo gráfico não seja de tão boa qualidade ou em casos de que se deseja executar softwares que exigem um gráfico que não vem já em fábrica com a placa-mãe do nosso computador. Placa de som. É a placa de expansão nos computadores que possibilita a reprodução e a gravação de som ou áudio, né? E ela geralmente é usada para pessoas que trabalham em estúdios de gravação de música, ok? Pois ele permite fazer a conexão de vários acessórios para os estúdios de gravação de música. A seguir, vem o disco rígido ou HD. HD do inglês Hard Drive, ok? É onde o computador lê as informações que serão processadas. Essas informações são guardadas sob a forma de arquivos, que são a unidade de armazenamento de informação em discos. Quando trabalhamos com o HD, comumente chamado, ou seja, o hard drive, ou disco duro, disco rígido, né? Quando trabalhamos com HD gravando arquivos, nosso disco gira centenas de vezes por minuto, onde uma cabeça magnética de gravação insere os dados binários na estrutura do disco, sem querer trocá-lo. E aqui na parte de cima nós vemos um HD para computadores de mesa e abaixo um HD para computadores portáteis. Drive de disco ou unidade de DVD. Bem, na primeira imagem nós vemos uma drive de disco ou unidade de DVD para um computador portátil, mais à direita de um computador de mesa e à esquerda, neste caso, uma drive externa de disco. Bem, a drive de disco ou unidade DVD é uma unidade de leitura e de gravação de discos, ok? E de gravação de dados em um disco CD ou DVD. Pendrive ou flash drive.
Bem, a pendrive é um dispositivo de armazenamento de dados que são conectados ao computador através das portas USB. USB é o Universal Serial Bus, ok? Então, as pendrives existem diversos formatos, diversos modelos e diversas capacidades de armazenamento, não apenas as mostradas aqui. Memórias. Bem, memória é um sistema digital capaz de armazenar uma grande quantidade de informações por períodos de tempo curto ou longo. E as memórias trabalham dando suporte ao processador, ou seja, as memórias funcionam como ajudantes do processador, já que os processadores são elementos de fluxos e não de armazenamento. Enquanto que o processador, para essa redundância, processa a informação, as memórias armazenam temporariamente a informação processada pelo processador, ok? E elas recebem e enviam as mesmas informações ao processador. Interfaces. Bem, as interfaces são circuitos que permitem ligar dispositivos no computador. Muitas interfaces ficam dentro do próprio computador e o usuário não as vê. São as interfaces internas, como a que controla o disco rígido, né? Ou seja, o conector que nos permite instalar o disco rígido na placa-mãe, né? A que controla a drive de disquetes ou de disco, etc. Outras interfaces são usadas para ligações de dispositivos externos, conforme vemos aqui na imagem, e são acessíveis através de conectores localizados na parte traseira do computador, conforme ilustra a nossa imagem. Tipos de computadores. Bem, existem diversos tipos de computadores e eles se distinguem pela sua finalidade e tamanho, sendo eles os seguintes. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula do curso de informática. Bem, não se esqueça do que aprendeu hoje. Sucessos, bom descanso. Quando puder, faça uma recapitulação da aula de hoje e amanhã estaremos juntos para mais um capítulo do nosso curso de informática. Até já!